Está no ar o podcast da Vertex Cursos e Treinamentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado ilustre, professor Robson Ramos. O cara é top 5 no Brasil, tá? Do Google. O cara manda muito, o cara conhece muito de marketing digital. Esse é o nosso convidado de hoje. Mas antes eu quero falar um pouco da Vertex Cursos e Treinamentos. A Vertex é um projeto que nasceu da Usina de Ideias, uma empresa focada em produção de vídeos empresariais, vídeos para campanhas publicitárias, podcasts, tudo que você possa imaginar de produção de vídeo de alta qualidade, com grandes... já fizeram vídeos com grandes atores no Brasil, como Nelson Freitas, como a Maísa, KLB. Inclusive eu participei de um projeto com o grupo KLB há muito tempo atrás. Não é mesmo, Betinho? Betinho está lá na produção aí, ó. O Betinho, que é sócio proprietário da Usina de Ideias, uma grande empresa, e a Vertex Cursos surgiu dentro, é um projeto que surgiu dentro da Usina de Ideias, tá? A Vertex é uma empresa que tem os melhores professores, especialistas, mestres, doutores e PhDs. Então, se você estiver procurando um curso, tá, para se aprimorar, para ficar nivelado com o mercado, porque o mercado hoje é muito competitivo, tá? Você está procurando um lugar correto. vertexcursos.com.br. Por que Vertex Cursos e Treinamentos? Porque nós também damos treinamentos em loco, tá? Então é só entrar em contato que a gente prepara um orçamento especial para você, para sua empresa, ok? Mas agora nós vamos falar com o professor Robson Ramos, o cara que é fera em marketing digital. E ele está com um curso na Vertex, tá? Que é um curso de Google, como ganhar dinheiro na internet através do Google, tá? E aí vocês podem procurar lá, é um dos mais procurados, tá? Vocês vão ficar impressionados com o conhecimento desse cara que está aqui comigo. Professor Robson, seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos a falar sobre o assunto sobre marketing digital, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, um pouco do professor Robson Ramos. Legal, Claudir. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, fazendo aí esse primeiro podcast aqui da Vertex. Eu, quando recebi o convite pessoal seu, eu fiquei muito agradecido, muito lisonjeado, e eu agradeço mais uma vez, então, a toda a equipe por estar aqui hoje dando essa oportunidade, inclusive para quem está me vendo agora, para desmistificar um pouco essa questão aí do marketing digital, principalmente o Google, né? Eu que trabalho com essa ferramenta já há quase 18 anos, fui um dos primeiros aqui na cidade de Londrina a ser certificado pelo programa Google Partners da Google, isso lá em 2007, 2008. Então eu tenho essa obrigação de utilidade pública, entre aspas, de falar, realmente desmistificar muitas coisas do Google que está acontecendo aí. E acho que esse é o canal exato para a gente estar comunicando isso, né? Falando exatamente isso, mostrando um pouquinho mais sobre o que a gente pode encontrar no curso que tem hoje aqui na Vertex, o curso de marketing digital de Google Ads que eu tenho aqui, e ao mesmo tempo mostrar o caminho para quem está vendo a gente, como seguir dentro do marketing digital. E respondendo a sua pergunta, né? Como que eu comecei nessa área, falando um pouquinho mais sobre mim e tal. Assim, eu vou começar a lembrar de uma coisa há muito tempo atrás, muito tempo que eu digo, assim, uns 40 anos atrás. Eu tô com 49, não preciso esconder nem um pouquinho a idade. Então, lá atrás, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu tinha uma fita cassete que eu gravava, e era uma fita cassete do meu pai, do Bee Gees. Eu desgravei a fita inteira. Eu desgravei a fita inteira do Bee Gees do meu pai para gravar outras músicas em cima, quando eu aprendi a função do botão REC, que tinha aqueles gravadores antigos. Tinha uma função lá vermelhinho e tal, que eu nunca sabia o que funcionava. Aí eu apertei uma vez e eu vi que gravava a minha voz. A minha voz saía, em vez de entrar o Bee Gees, aquela vozinha do Bee Gees, em vez de ter a vozinha lá do pessoal do Bee Gees, entrava a minha voz no lugar, e eu comecei a achar aquilo barato. Achei muito legal. E aí eu comecei a gostar de áudio.
começar a trabalhar com mídia eletrônica, já era aquela época, né, Claudio? Sim, sim. Então, o que acontece ali? Naquele tempo, eu comecei a me apaixonar por música. Em 1994, eu entro para uma emissora de rádio como locutor. Fiz os testes todos necessários, gostava muito de rádio, já gravava todos os programas e tal. Começo a trabalhar com rádio em 1994. Já no primeiro mês meu de rádio, eu tive que, infelizmente, anunciar a morte do Senna. Foi no domingo à tarde, eu lembro como se fosse hoje. Um domingo à tarde estava eu lá anunciando a morte, infelizmente, do Ayrton Senna naquela trágica curva Tamburello, quando ele bate lá e sofre um acidente, enfim. E como foi a minha iniciação no rádio ali para poder passar por momentos difíceis também. Infelizmente, era um domingo à tarde, eu tive que passar por essa situação. Dito isso, né, eu continuei trabalhando com rádio, a minha área toda era de comunicação, e aí eu abri uma agência de produção de áudio para ajudar as empresas a se posicionarem no meio rádio com spots de rádio. Então eu fazia jingle, fazia locuções off, fazia gravações de spot, e a internet começou a chegar em 96, 97 aqui no Brasil. E no prédio onde eu tinha essa produtora de áudio, no mesmo prédio eu tinha um amigo que estava trabalhando com esse negócio novo que ninguém conhecia direito, chamado internet. As pessoas estavam começando a trabalhar. Na época você já era ousado, né? Porque ou você fazia dentro da rádio ou tinha que procurar um estúdio, né? Exatamente, exatamente. Você tinha duas opções. Você poderia fazer os spots dentro da rádio, só que o mesmo locutor que gravava o açougue do tio Paulo, gravava também, o mesmo locutor gravava, e você queria fazer um negócio diferente. Parece que era uma coisa só, né, Robson? É. Né? Era sempre a mesma voz, parece que era um clichêzão, né? Era um clichêzão. E a ideia sua era entregar algo diferente já naquela época. Exatamente, eu queria fazer uma coisa mais com uma voz diferente, contratava locutores de outros estados, para dar um diferencial. Afinal de contas, o locutor, os locutores locais tinham sim o seu valor, só que eles eram muito utilizados pela própria emissora. Se você traz locutores de fora, dá um diferencial no ar para quem está ouvindo. Fala, opa, que voz diferente, opa, é o diferencial que a gente chama mesmo, né? Sim. Então eu já estava com essa proposta aí desde aquela época. E aí, dentro desse prédio onde esse meu amigo trabalhava ali, já ele trouxe um servidor de web para a cidade onde eu morava lá, que é Santo Antônio da Platina. Alô, pessoal de Santo Antônio da Platina, alô, galera ali do Norte Pioneiro, né? Divisa com o estado de São Paulo e tal. E aí, o que acontece nesse período? Eu comecei a entender um pouquinho de internet. E aí, nesse período, eu contratei um serviço de internet, fiz as minhas primeiras... minha primeira campanha de marketing digital foi em 1998. Foi uma campanha de e-mail marketing. Não existia Google, muito menos Facebook, tá, pessoal? Quem tá vendo aí acha que é tudo mil maravilhas. Não era, não. Não existia Facebook, não existia nada disso. Então, o que que eu fiz? A minha primeira campanha de e-mail marketing, eu disparei lá tinha 1000 e-mails lá, não me lembro, 1000, 2000 e-mails. Fiz o disparo da mensagem para aqueles 2000 e-mails lá. Não deu 10 minutos, meu amigo me liga falando, Robson, o que você fez aí? Eu falei, não, eu fiz uma propaganda de marketing. Cara, você não pode fazer isso, por isso, você vai cair meu servidor aqui. Eu já aprendi no hard way, já aprendi da forma mais difícil, né? Na forma mais complicada. Não pode fazer spam. Em 1998 eu estava aprendendo, não pode fazer spam. Então você vai aprendendo com o tempo. E aí depois eu estudei todas as políticas de como fazer uma campanha de e-mail marketing correto, que você tem que ter o opt-in, tem que ter o opt-out, tem que ter o SMTP preparado. O SMTP é um nome técnico para o serviço que dispara o e-mail. O que eu fiz? Eu aprendi tudo, mas você vai errando e com o tempo você vai aprendendo. E aí o que aconteceu? Então 98 foi minha primeira campanha de marketing. O Google chega no Brasil em 2004, o Google já existia desde 99, 2000 no Brasil. Quando eu falo Google, estou falando do Google Ads, a parte de promoção do Google. O Google lança a plataforma de publicidade dele em 2004, lá para 2004, 2005. Eu começo a estudar essa plataforma. Em 2008, eu me certifico dentro da Google. Nesse mesmo período, eu estou fazendo uma pós-graduação a convite do nosso professor Luiz Carlos Santi. Sou convidado para dar aula. E nós estivemos juntos, né? Dando aula, né, Robson? Exato. Aí eu tive a grata oportunidade de conhecer o professor Claudir, que está aqui, né? Hoje amigos, né? Somos muito amigos nessa área aqui do digital e tal, né? Na área da propaganda em geral.
E eu tive essa bênção de conhecer o professor Claudir também. Nós somos muito amigos mesmo. E na academia, na faculdade, a gente criou essa amizade. E aí a minha convivência com o Claudir me fez aprender muitas coisas também, né? Então não é nada ensaiado aqui, não. A gente aprendeu muito com o professor Claudir também, né? Na verdade, é uma troca, né, Robson? Eu também aprendi muito com você, né? Porque eu venho do off, né? E eu tenho muito conhecimento no off, né? E você já vem do on, né? E aproveitando, né, o gancho, o Robson, eu que sou mais do off do que do on, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o off vai morrer, que o on vai tomar conta de tudo? Porque nós estamos vendo aí, tem algumas mídias, né, off que ainda são muito interativas, né, como a TV, o rádio ainda está se reinventando. Algumas estão sofrendo, né, como o jornal, né? Mas se você pegar, por exemplo, out of home, né, as mídias externas, né, elas têm crescido, né, absurdamente. Mas eu acho que é um mundo, na minha opinião, tá? Você que é o especialista, tá? Na minha opinião, é um mundo é um caminho sem volta. O on. Eu acho que os dois se somam, tá? Mas o on está cada vez mais presente, né? Você consegue testar, você consegue entender quem são os seus clientes, você tem relatórios, Então, eu acho assim, ele te dá uma resposta muito mais efetiva do que o off. Eu estou certo do que eu estou falando, professor Positivo? Robson? É isso mesmo? Então fala um pouco para nós. O Claudir falou meio com medo. Será que é isso? É porque o especialista é você, pô. Ele falou como se eu fosse execrar ele agora aqui. Eu falei, não, você está correto, Claudir. O Claudir, ele tem esse jeito do meio dele, assim, de ser meio inocente, mas a inteligência que esse cara tem e o convívio que ele tem com mídias supera qualquer um. Eu desafio qualquer um a saber o conhecimento de offline que esse cara tem, juntamente com o offline que teve que aprender também com base nas suas necessidades, né, Claudio? Teve que aprender também, né? Foi no dia a dia, entendeu? Foi na pancada mesmo, professor Robson. Mas o entrevistado aqui não é você, sou eu. Peraí, eu tô perguntando. Então vai lá. Eu que estou entrevistando. Mas é o seguinte, respondendo a sua pergunta, professor, olha só, Claudir. Aliás, eu não sei se chamo de Claudir, de professor ou de pós-doutor. Como que eu te chamo? Você pode me chamar de... Nós somos amigos. Claudir. Tá bom. Claudir. Então, Claudir, é assim, eu tenho sempre ouvido isso, né? E sempre aconteceu de uma nova mídia quando surgiu, sempre teve aquela história, outra mídia vai acabar. Então nós tivemos isso, por exemplo, quando o rádio foi inventado. O jornal vai acabar. Aí chegou a TV. Não, agora a TV vai acabar com o rádio. Não, agora a internet vai acabar com a TV. A gente sempre teve isso, mas na verdade isso aí é a adaptabilidade que os meios precisam ter para poder sobreviver. Então o jornal tem que se adaptar. Quando a TV chegou, a TV está tendo que se adaptar com muita dificuldade. Está difícil eles entenderem ainda, mas tem que se adaptar para poder sobreviver à internet. E a internet, ela está aí. Ela é uma descentralização de toda a informação que existe hoje na internet, que é algo sem precedentes na história da humanidade. Não existe algo desse sentido. Nós estamos vivendo num mundo multimediático, né? Multimodal. São vários modos, né? De se comunicar. São várias mídias, né, que se entrelaçam, né? Então, tá cada vez mais... As empresas precisam realmente, na verdade, sim, as mídias, elas precisam entender o que a outra faz também e participar, né? Tem que ser uma mídia participativa, você não concorda? Exatamente. Existe um termo no marketing digital que nós chamamos de jornada do cliente, né? Que você sabe muito bem como que é. Você vive disso, né? Tá aqui, eu ia perguntar para você, mas vamos lá. Vamos seguir. Você vive disso, você sabe o que é. A jornada do cliente, ele tem uma série de etapas que precisa ser cumprida até que um produto seja vendido. Então, você falou uma coisa de interligação dos canais, das mídias multimodais, como que funciona isso. O que acontece? Quanto maior é o valor do produto que está sendo ofertado, maior ou mais longa é essa jornada, porque a pessoa precisa tomar a decisão certa, porque tem um valor de investimento sendo feito maior. Então, se você compra um produto barato, essa jornada vai ser menor. Se o produto ele é um produto carro, por exemplo, que é um veículo, que é um produto muito caro, essa jornada do consumidor vai ser muito maior. Essa jornada passa por uma série de mídias online
e offline até que essa compra seja realizada. Então, o que os gestores hoje precisam saber? Que o mundo digital ele tem essa competência de medir tudo o que acontece, mas não podemos descartar de forma alguma ainda o mundo real, ou seja, a mídia offline. A mídia offline ela tem ainda esse papel, esse peso que completa a jornada do cliente, principalmente se essa jornada tem um valor agregado muito, muito grande incluído. Né? Você que é do ramo tem visto aumentar muito a questão, acho que do outdoor, você estava comentando. Sim, né? sim. Não só o outdoor, né, mas toda a mídia externa, né? Agora, o que você está querendo dizer é assim, o cara está assistindo TV, de repente ele vê lá um QR Code, ele aponta lá o celular, ele cai numa landing page, dessa landing page, né, ele vai para um ambiente de cadastro, por exemplo, né, e isso chega numa plataforma de CRM, por exemplo, de marketing e CRM, onde você faz depois toda a jornada e você sabe de onde o cliente está, de onde que ele vem. Não é isso? Tudo isso que você acabou de descrever, no digital tem um nome que chama inbound. Tudo isso que você acabou de falar chama inbound. Só que agora eu vou mostrar a necessidade do real, do mundo físico, do externo e não do digital. Por quê? Do que adianta o cara ver o QR Code, clicar no QR Code lá e acessar uma landing page? Na landing page a pessoa deixa os dados e se torna um que nós chamamos de lead, que é um contato interessado naquele produto. Do que adianta tudo isso funcionar e o digital medir se não tiver o vendedor que tem que botar a mão na massa, pegar o telefone e ligar para a pessoa e vender o produto? Isso já não é digital mais, isso é o mundo físico, é o que acontecia há 10, 20, 80 anos atrás, vamos dizer assim. É a venda, e a venda ela tem que ser feita por uma equipe especializada, por um vendedor que entende. Isso daí no digital você não vai ter, é o vendedor antigo. Agora você me fez lembrar, o professor Robson, que assim, dados, ele é frio, né? Agora, informação é isso que você tem, né? E quando você tem informação e você consegue tratar essa informação, né? Pô, o resultado é surpreendente, né? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Agora, não adianta você ter uma Ferrari, né? E não ter piloto. Exatamente. Né, para conduzir essa Ferrari, não é verdade? Exatamente. O digital ele tem um papel muito importante nessa parte do inbound que eu acabei de falar, no processo de corporativo, um processo de venda. Por quê? Porque no inbound você tem essa característica de poder transformar, por exemplo, dados em qualificação. Você consegue qualificar uma pessoa se ela está pronta para comprar ou não. Tem um nome técnico para isso que chama automação de marketing. Esse processo de automação de marketing, dentro desse processo tem um nome específico que chama lead scoring, né? Vou falar em inglês aqui, mas o nome seria... como é que eu traduzo de forma literal lead scoring? Seria mais ou menos a pontuação que aquele lead específico tem. O que é uma pontuação? É toda a interação que ele tem no mundo digital, que o digital permite essa medição. Então vamos lá, você tem uma equipe de vendas, só que essa equipe de vendas ela tem um tempo limitado para atender cada contato que chega. Ele não vai sair ligando para todo mundo, porque o tempo dele é precioso. A equipe de venda tem um tempo precioso ali, que tem que ser alocado de forma inteligente. Sim. Essa ferramenta de automação, por exemplo, ela dá o lead scoring, ela dá a pontuação de cada contato que chega, e o que o vendedor vai fazer? Vai ligar para aqueles que estão com a pontuação mais alta, porque as chances de vender naquele momento são maiores para aquele contato, e não vai ligar para todo mundo. Você tem até uma segmentação ali, né? Exatamente. De repente tem um produto que eu não consigo entregar, né, para um determinado público, mas eu consigo entregar. Exatamente. Outro, não é isso? Exatamente. Mas você viu onde que casa aí? Ó? Nós temos o inbound, que é o digital, nós temos essa ligação entre o digital com o mundo real, que nós chamamos de crossbound, e nós temos o outbound, que é o quê? É a entrega do produto, é a venda, é o fechamento do contrato. E aí, esse fechamento, quando a gente se fala de lead, quando a gente está falando de uma venda feita por telefone, precisa ter esse processo bem alinhado, entendeu? Então, digital, crossbound e o mundo real, que é o outbound. Tendo isso daí, você tem um produto, um serviço muito bem alinhado nessa área. Robson, mas como é gostoso fazer um podcast com um cara que entende, um cara que é top 5, né, no Brasil, um cara que é reconhecido como um dos melhores no Brasil pela própria Google. Então, cara, maravilha. Agora, eu sei que você não manja só de Google, você manja de marketing digital como um todo, né? Fala um pouco de redes sociais para nós, que eu acho que assim, além do Google, né, nós temos outras ferramentas importantes também dentro do ambiente web, né, dentro
desse universo, né, digital. Fala um pouco para nós das redes sociais. A rede social, ela começou lá atrás, em 1995, mais ou menos, com uma rede social chamada Classmate. Qual que era o intuito dessa rede social? Simplesmente agrupar pessoas que se formavam e queriam manter contato. Tipo eu e você, assim, a gente não está hoje mais no mesmo ambiente, mas a gente quer manter contato. Naquela época não tinha rede social, 1995. Eles desenvolveram um projeto chamado Classmate. Esse projeto fazia com que as pessoas se conectassem em determinados nichos. Então, a pessoa que estava, por exemplo, numa faculdade lá, Stanford, por exemplo, se formavam em Stanford, aí tinha um painel nessa Classmate e as pessoas continuavam a conversa, continuavam tendo contato, mesmo depois que elas se formavam. Esse foi o primeiro ensaio do que seria a rede social que nós conhecemos hoje. Um pouquinho mais para frente, em 1998, surge uma outra rede social, aí já com uma pegada um pouco mais comercial, já visualizando o que poderia ser no futuro esse fenômeno de rede social. Essa segunda rede social chamava-se Friendster. Tá bom? Essa rede social também tinha a mesma pegada do Classmate, só que ela já tinha mais ferramentas de interação, já tinha, né, condição de você criar um avatar próprio, já tinha ali uma opção de você, de repente, mostrar as músicas que você gostava, enfim, era uma mini página que você conseguia construir. E aí que vem uma pegadinha. Dentro dessa Friendster, tinha 2 engenheiros de software que cresceram o olho para dentro dessa Friendster. O que eles falaram? Opa, peraí, Claudio, eu e você, vamos cair fora e vamos montar a nossa? Vamos. E os caras meteram o pé na bunda ali, tecnicamente ali da Friendster, deixaram os caras na mão e abriram uma outra rede social, que agora eu vou falar aqui, quem tem mais de 40 vai saber que nome que eu vou falar aqui agora. Abriram uma rede social chamada MySpace. Aposto que você já teve até uma... Já teve uma dessas, já não teve, não? Lembra do MySpace? Eu lembro. Né? Eu sou da época do ICQ. A ICQ não podemos dizer que era uma rede social, mas era um canal de contato, né? Ali. Pô, eu adorava, né, ter meus contatos através do ICQ. Orkut. Depois. Super legal. Entendeu? Aí, o que veio a pegada? A pegada foi essa. Aconteceu ali que tivemos o MySpace. O MySpace, num determinado momento, ultrapassa o Google em audiência. Isso em 2004, mais ou menos, 2003, 2004. O que acontece com os grandes empresários da comunicação? Crescem o olho. Um dos empresários que cresceu o olho é o Rudolph Murdoch. Você deve saber quem é, o cara lá da Fox News, o dono da rede Network Fox. O cara vai lá e compra o MySpace, o negócio começa a explodir em 2005, e aí o calcanhar de Aquiles do MySpace. A programação, a linguagem de programação do MySpace começou a dar muito problema porque foi feito numa linguagem chamada Cold Fusion. É uma linguagem de programação que atendia bem pequenas e médias redes sociais, não conseguia atender uma escala gigantesca como o MySpace estava. Só que qual que era o dilema? Você não tinha como fechar o MySpace para fazer a mudança dos códigos e depois reabrir novamente. Os caras estavam tentando trocar a roda do ônibus com o ônibus andando. Não tinha como resolver o problema. E nesse meio, dando pau toda hora, todo mundo entrava no MySpace, dava problema, ninguém conseguia acessar direito. E nesse meio período, quem estava ali de reserva esperando só para dar o bote? Zuckerberg com uma rede social chamada Facebook. Que começou com The Facebook. Exatamente, né? O nome era The Facebook. The Facebook. Exatamente. Facebook. E aí mudou depois só para Facebook. Facebook. Em 2004, 2005, o Zuckerberg tinha 1% da audiência das redes sociais. Não existia praticamente. O Facebook não existia em 2004, só que com esses problemas crônicos do MySpace, o que acontece? A galera teve um gostinho do que é uma rede social, o pessoal adorou a experiência de ter uma rede social, migraram para a próxima. Qual que era a mais próxima que estava ali perto do MySpace? O Facebook. Então, o Facebook que nós temos hoje, nós poderíamos chamar de MySpace. O MySpace era para estar no lugar do Facebook, o Facebook não era nem para existir. Só que com esse problema técnico de programação, o Facebook ultrapassa em audiência em 2007, 2008 e aí para frente é só história. Nós temos Facebook explodindo, comprando Instagram depois e o MySpace só declinando. Isso foi um pouquinho da história. Agora vamos falar um pouquinho do conceito também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do conceito. Sim, isso é importante. Né? O pessoal entender. Quem está nos assistindo é importante. Exatamente. Nós temos duas coisas aqui, Claudio. De um lado nós temos uma rede social e do outro lado nós temos a outra ponta da moeda ali, o outro lado da moeda que nós vamos chamar de motores de busca, tá? Os buscadores. O que é buscador? É o Google, é o Bing, qualquer plataforma ali que tem aquele campo de pesquisa que você consegue buscar as coisas. Isso é um buscador, tá bom? Entendendo esse conceito, você vai entender onde eu quero chegar. Então, um lado nós temos os buscadores, do outro lado nós temos as redes sociais. As pessoas no primeiro momento podem pensar, Robson, mas é tudo a mesma coisa.
Tudo igual, pô, tudo na internet. As similaridades acabam aqui. Por quê? Quem está numa rede social não quer resolver um problema tecnicamente. Ele não quer. Quem está numa rede social está procurando o quê? Procurando entretenimento. E, eventualmente, irá sim comprar um produto, desde que ele seja posicionado de forma correta e determinados nichos de produtos. No entanto, quem está no motor de busca não está necessariamente fazendo uma busca por entretenimento. O cara que está num motor de busca, ele quer resolver um problema. Então, sob o ponto de vista do usuário, É como se fossem as páginas amarelas da lista telefônica. Antigamente, não é, Robson? foi daí, Claudir, estou falando para vocês que ele só tem cara de bobo, mas não tem nada de bobo. É daí que surgiu, Claudir, a ideia do motor de busca. Em 1996, um site, um motor de busca nos Estados Unidos, chamado GoTo, teve um cara lá que teve uma ideia de falar, poxa, por que a gente não vende palavras nos motores de busca igual as listas amarelas do catálogo telefônico? Ninguém acreditou. Ninguém acreditou, só ele acreditou. Ele foi lá, criou um outro motor de busca próprio dele chamado Overture, lançou esse programa de compra de palavras-chave. Por exemplo, a pessoa que digitasse carros no motor de busca, a BMW teria posições mais avançadas aqui na busca. Ninguém acreditava nisso. O cara ficou milionário. Quem que teve processos e tentou roubar a ideia e depois teve que pagar milhões para esse cara? O nome do cara, inclusive, é Bill Gross. Procura aí na história aí da internet. O nome do cara chama Bill Gross. Ele era dono de uma das empresas chamadas Ideal Labs. Ele criava várias... Ele tentava, no final da década de 90, resolver vários problemas da comunicação, da publicidade. E uma das coisas que ele resolveu foi isso. Criar esse método de venda de palavras-chave na internet, que depois o Google ficou interessado, tentou negociar com o Bill Gross, mas não deu certo. 6 meses depois que encerrou as negociações, olha que coincidência, o Google lança em 2000 um programa chamado Google AdWords Select. Que coincidência, vendia palavras-chave. Olha só que coincidência. Processos, mais processos, o Bill Gross processou o Google foi culpado. Para que o Google pudesse usar esse programa, que também foi um sucesso, que é o Google AdWords Select, foi a primeira versão do Google Ads que nós conhecemos hoje. Para o Bill Gross poder ficar feliz, o Facebook teve que dar uma série de ações para o Bill Gross e aí resolveu o problema lá burocrático e tal. Daí o Google realmente conseguiu lançar. Mas voltando ao seu ponto das listas amarelas, é exatamente isso. Foi daí que surgiu a questão dos motores de busca. Então, qual que é a diferença básica do motor de busca e de uma rede social? Quem está no motor de busca quer resolver um problema. Quem está numa rede social quer esquecer problema. Então, sob o ponto de vista do usuário, sob o ponto de vista da neurociência e tal, né, que o cara está ali, o cara, quando está no motor de busca, ele está usando a lógica. E o cara, quando está numa rede social, está usando o comportamento, os hábitos dele. Então, o Facebook é emoção, o Google, no caso, o motor de busca, é razão. Entendeu? Basicamente é assim. Tendo isso em mente, você consegue montar estratégias para esses dois públicos. Puxa vida, que aula, hein, Robson? Ô, Robson, mas quem pensa que Google é só AdWords, tá enganado. Tá enganado. Nossa, tem Claudio, muita coisa, não tem, no Google? Tá enganado. Você fez essa pergunta para mim há 10 minutos atrás e eu tive que explicar um conceito todo só de AdWords. Só do AdWords. Imagine as outras ferramentas. Aí nós temos ferramentas Google Analytics, Google GA4, que é a nova versão do Analytics. Nós temos o Tag Manager, que é uma versão que ajuda as pessoas a fazerem a programação de uma forma mais correta, que é a ligação de todos os sites. Temos o Looker Studio, que é gerador de relatórios de alta performance. Nós temos ali, isso tudo ferramenta gratuita, sem contar as ferramentas pagas do Google, tá? Tem a ferramenta do Google Search Console, que é a ferramenta de SEO do Google. Gente, tem... Ô, Robson, muita ferramenta. Engraçado, esses dias eu fui comprar um pneu, na verdade um jogo de pneus, né, para minha caminhonete. E, cara, aonde eu estava na internet navegando, as empresas, sabe, me tagueando, correndo atrás. E fala um pouco sobre essa ferramenta, Robson, que eu acho fantástico, sabe, porque você acaba clicando pela segunda vez, pela terceira vez, e você acaba sendo convencido, entendeu? De tanta insistência, né? Às vezes se torna um pouquinho chato. Um pouquinho? Mas você é vencido pelo cansaço, entendeu? E eu acho, cara, fenomenal.
Novamente, falar um pouquinho de conceito para a gente entrar nisso que você falou, Vamos lá. que eu acho que é a base da internet hoje. Você trouxe muito bem esse tema, tá? Se você não fala isso aí, acaba esquecendo. Eu sempre esqueço desse tema e é um dos temas mais fascinantes. Antigamente, Claudir, há 200 anos atrás, como que um país demonstrava que ele tinha poder? Com terras. Tanto que a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia, até hoje tem esse pensamento ainda e tal. Por quê? Porque os países antigamente, para demonstrar poder, para ter força, eles tinham que ter vastas extensões territoriais. Sim. 200 anos atrás. Há 100 anos para cá... Desde que o mundo é mundo. Desde né? que o mundo é mundo. É porque nós estamos falando de uma coisa mais... mas desde que o mundo é mundo... Perto da nossa realidade. Né? Há 200, 500 anos atrás, brigas e mais brigas por território. Sim, a Roma antiga invadiu vários países, enfim. De 200 anos para cá, 100 anos para cá mais ou menos, a extensão territorial de um país deixou de ser a questão relacionada a poder. E uma outra coisa entrou, que é a educação. Por isso que nós temos países como Coreia, Japão, a própria China se destacando hoje. Japão pequenininho, Coreia do Sul pequenininha. O que eles têm em comum? Eles não têm nada, eles são pequenininhos. Finlândia, Dinamarca. Países pequenos que não têm capacidade bélica, que não têm capacidade tão grande no sentido de extensão territorial, mas eles têm educação, eles vendem inteligência, tecnologia, é a segunda moeda. E agora está chegando a terceira moeda. A terceira moeda que os estudiosos estão falando, que é o petróleo da internet, que eles chamam, são os dados, que é o que você acabou de falar para mim. Dados. As empresas precisam de dados. Elas precisam saber que horas que você acorda, elas precisam saber qual a rotina de trabalho seu, qual o caminho que você faz, elas precisam saber qual a marca do seu dispositivo, elas precisam saber seus hábitos de consumo. Tem até um nome específico para isso. Uma professora de Harvard cunhou esse termo chamado Surveillance Capitalism. Como é que eu traduziria isso para o português? Seria mais ou menos algo em torno de capitalismo da observação, da vigilância. Capitalismo da vigilância, que é o que as empresas fazem hoje. Por exemplo, você acha que o WhatsApp é gratuito? Não. Ah, mas eu não pago nada por ele? Você acha que é gratuito, Claudir? Não é gratuito, porque você está pagando com seus dados, com seus hábitos de consumo, com as suas informações. Os dados do WhatsApp são conectados com o Instagram, com o Facebook, para aprender sobre você, para no final vender o quê? Na melhor das hipóteses, hein? Vender publicidade. Porém, a gente sabe que não é só isso que acontece. Se a gente olhar aquele caso lá do Cambridge Analytica que teve há 5 anos atrás, daquele escândalo que teve de vazamento de dados, que influenciou em eleições em todo mundo, a gente sabe onde é que a gente vai parar. Então, as redes sociais hoje, elas ganharam muito mais poder. Muito mais poder, para vocês terem uma ideia. Em uma jogada errada, por exemplo, do Zuckerberg, se não me engano, há 1 ano atrás, ele estava muito envolvido com o programa dele de metaverso, e um dia ele fez uma ação errada lá que ele perdeu mais do que o PIB todo da Filipinas, em faturamento em dólares. Cara, Dia ele perdeu na bolsa mais do que o valor de um país todo que gera no ano, que é o crescimento dessa empresa. Então, desse país. É uma coisa absurda. Então, os dados, Claudio, fazem parte hoje do nosso dia a dia. Esses dados, as empresas, elas tentam coletar de todas as formas possíveis. E outra coisa, as empresas centenárias, né? Centenárias. Elas tomam um cuidado com as mídias digitais. Você lembra daquele caso da Coca-Cola, do rato que saiu dentro da... Quer dizer, gestão de crise, né? Aquilo é improvável, né? E a Coca-Cola conseguiu provar que era improvável, mas ela teve que provar. Ela teve que fazer um investimento milionário para provar o contrário. Para provar o contrário. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? E realmente, tá? Quando você tem essas informações, né? Dados e principalmente com informações, né, onde você possa ter cruzamento de informações, cara, é um preciosismo, né, é uma joia, né, que você pode entender quem que é seu cliente, né, se ele é palmeirense igual você, né, Robson? Avante palestra! Se ele é flamenguista, se ele é corintiano, igual se ele é flamenguista, se ele quando que ele faz aniversário, se ele é um cara adimplente, inadimplente, se ele compra parcelado, se ele compra à vista, né? Em qual classe social que ele está, se a mulher dele também compra, se a família, se ele indica, né? Quais são os hábitos de consumo, né? E o digital, ele tem esse poder, né? De mostrar os hábitos de consumo, né? Desse consumidor cada vez mais maluco, né? Que ele saía para comprar uma Coca-Cola, antigamente, né?
E aí ele comprava um produto concorrente, que era a Pepsi. Hoje ele sai para comprar uma Coca-Cola e ele compra um sorvete. Então o sorvete passou a ser um produto concorrente, né? Exatamente. Então, essas informações, quanto mais lapidadas, né, esses dados, né, quando se transformam em informações, né, aí é uma preciosidade enorme. É o que nós chamamos no digital de KPIs, né, que são Key Performance Indicator, traduzindo os indicadores de performance. Então você sabe que para acontecer uma conversão num site, por exemplo, existem vários sinaizinhos que o site dá e que a gente consegue medir, que fala, olha, a pessoa que faz esse tipo de ação no site tem uma propensão muito maior a converter. Então esses indicadores é tipo um reloginho ali que vai acontecendo, uma escadinha que ele vai subindo até a conversão. Esses indicadores de performance, se você souber tratar bem os dados, como o Claudir falou, você cruza informações e essas informações te dão alguns insights, algumas ideias que você fala, poxa, olha o meu público aqui, estava debaixo dos meus olhos, era só cruzar, por exemplo, a tecnologia que ele usa para fazer a compra com o horário, ou era só cruzar, por exemplo, a cidade com o tipo de produto e pronto, você tem uma mina de ouro ali extraída dos dados que você coletou. Basta você saber usar com inteligência isso. Falando em inteligência, professor Robson, eu queria que você falasse um pouco da inteligência artificial. Cara, é uma coisa absurda o que tem acontecido, né? Se as pessoas souberem usar para o bem a inteligência artificial, vai ajudar muita empresa, né? Muitas empresas, né? E eu acho que até assim, os motores de busca, né, as redes sociais, eu acho que elas precisarão se adaptar também, né, a esse novo cenário. Eu acho que todos nós, né, nós enquanto consumidores, as empresas, né, as plataformas, as mídias, as multimídias e assim por diante. Chegando, né, Robson, nos últimos tempos a inteligência artificial, né? Porque lá atrás a gente já escutava falar de inteligência artificial, né? Há 10 anos, há 20 anos a gente escutava falar de inteligência artificial, mas agora ela chegando. Fala um pouco para nós de inteligência artificial. Você que é o cara. Novamente o Claudir, novamente cesta de 3 pontos, de novo o Claudir acertou em cima. A inteligência artificial não é uma coisa nova como muitos pensam. Ah, surgiu inteligência artificial 5 anos atrás, olha aquele hype todo em volta, aquela áurea em volta da inteligência artificial. E não, a inteligência artificial é de 20, 30... O primeiro termo cunhado lá atrás, em 1958, sobre inteligência artificial, já existia essa ideia de que máquinas, em um determinado momento, iriam se comunicar com pessoas e, de repente, iriam ganhar até inteligência superior aos seres humanos. Já tinha esse conceito em 1950, na década de 50 já se falava disso. Qual que é o problema? O problema é que elas não conseguiram ir para frente essa tecnologia, porque, basicamente, a inteligência artificial, para estar no nível que ela está hoje, ela precisa de 2 coisas, Claudir. Ela precisa de processadores super rápidos, que é o que nós temos hoje, que não tinha há 50 anos atrás, 70 anos atrás. E a inteligência artificial, ela precisa ser treinada, ela precisa aprender com um volume absurdo de dados. Um volume gigantesco, mas é muito dado. Muita informação, coisa que não existia há 50, 100 anos atrás. Com o advento da internet, tudo isso facilitou. Falei agora, minutos atrás, sobre o petróleo na internet. O petróleo na internet são dados, são informações. É o novo petróleo do mundo digital, chama-se dados, as informações. A inteligência artificial, ela se usa de dados para aprender coisas novas. Então, basicamente é isso. O que acontece, então? Tendo essas 2 coisas ali, processo cada vez mais acelerados, mais rápidos, e dados para essa inteligência ser treinada, as coisas começam a criar corpo. Então, em 2015, por exemplo, para alguns estudiosos, começou a acontecer algo que eles chamam de singularidade, que é um termo que eles emprestaram da cosmologia, né? Que é a parte que fala sobre o Big Bang, sobre a parte da criação do universo e tudo mais. Então, a parte da ciência da cosmologia fala dessa singularidade, que é o momento em que, uma vez que explode o Big Bang, o universo é criado, não tem como você jogar o universo todo e voltar ao pontinho pequenininho que ele era, de acordo com os teóricos físicos, né? Na questão da inteligência artificial, mais ou menos a mesma coisa aconteceu em meados ali de 2015. O gênio saiu da lâmpada, não tem como mais colocar o gênio dentro da lâmpada de novo. Esse gênio, no caso, é a inteligência artificial. Não tem como você frear mais ela.
Por mais que fale que alguns governos vão regulamentar, é preciso tomar cuidado com a inteligência artificial, você falou muito bem que ela precisa ser usada para o bem e não para o mal, tudo isso é válido. Primeiro, porque é uma tecnologia que aconteceu alguns problemas já aí que a gente começa a dar um pouquinho de medo. Sim, O caso do Facebook, não sei se você conhece esse. O Facebook estava fazendo chatbot. Para quem não sabe o que é chatbot, é um programinha que conversa com pessoas. O Facebook, há uns 4, 5 anos atrás, criou esse chatbot, Claudio. E olha só que legal. Um chatbot conversava com o outro. Então eu estou conversando com o Claudio é um chatbot e eu sou outro chatbot. Vamos lá, Claudio, vamos conversar? Vamos. Então estamos conversando aqui. Aí você fala, aí eu falo, começa a conversar, e aí o que acontece? Num determinado momento, eu começo a conversar com o Claudir, olha só, mas eu começo a falar assim, o Claudir, então você foi... Aí o Claudir responde, eu fui... Aí o outro chatbot fala, então, eu também tava jogadinho, começa a falar umas coisas que só os dois chatbots entendem. Ninguém mais entende. O que os caras dos engenheiros do Facebook fizeram? Desplugou da tomada na hora. Falou, eu não sei o que esses caras estão armando aqui, eu não sei que língua é essa, eu não sei o que eles estão planejando. Os caras estão criando uma língua própria, cara. Não sei se foi proposital, para disfarçar alguma coisa, ou se era uma anomalia do sistema, mas jamais saberemos. Na pior das hipóteses, o que eles fizeram? Desligaram todo o programa, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Então, assim, foi alarmismo? Foi algo muito exagerado? Não sei. O fato é que o pessoal do Facebook desligou o programa e pararam com esses testes. A inteligência artificial ela tem essa característica de ter autonomia. A ideia é propriamente isso mesmo, ter essa autonomia. Nós estamos ainda hoje andando em inteligência artificial, se for comparada com a inteligência humana, a inteligência artificial está comparada hoje mais ou menos como uma barata. Ainda está muito pouco ainda. Mas alguns pesquisadores afirmam que em meados de 2040, a inteligência artificial vai passar a inteligência humana nesse período aí. Vai passar lá por meados de 40. Alguns outros já falam que até menos. Mas quando isso acontecer, nós vamos ter algo que nós chamamos de inteligência artificial geral, que é aquela inteligência que raciocina como ser humano e que resolve qualquer tipo de problema humano. Embora nós temos hoje ferramentas como ChatGPT, outras ferramentas como o Google Bard, que são todas ferramentas de inteligência artificial, mas elas são programadas para fazer uma coisa só. Elas não fazem várias coisas. Por exemplo, o ChatGPT é bom em texto. Tem uma outra ferramenta que é boa em criação de vídeos, outra ferramenta é boa para criação em imagens. Vídeos nem tanto, ainda que os vídeos não são tão bons assim. Mas já existem ferramentas boas de inteligência artificial que criam vídeos e o ChatGPT dá um banho para escrever texto. Ok, perfeito. Mas ela ainda não é uma inteligência que nós podemos considerar humana, porque ela não resolve uma série de problemas. Inclusive processos, tem advogados utilizando a inteligência artificial para montar processos. Processos de inteligência artificial atingem um grau superior de acerto em relação a advogados. Então, você acredita? Já está passando já. 80% de acerto na média para a inteligência artificial, se não me engano, 75% de acerto de advogados. A inteligência na parte jurídica já está acima. Isso vai colocar muita gente na rua? Vai, mas vai criar outros empregos que a gente nem imaginava. Algumas profissões sumirão e outras irão surgir. Por isso que fica a dica também da qualificação, por isso que a Vertex está aqui com esse propósito de, primeiro, qualificar quem está nos assistindo aqui para entender que o mundo está muito dinâmico, e a adaptabilidade. Se você que tem mais de 40, 50, você olha um curso de Google Ads e fala, isso aí não é para mim, não quero fazer. Você está errado, você tem que se adaptar, você tem que se reinventar. Esse é o modus operandi se você quer sobreviver daqui para frente. As coisas vão acontecer de forma cada vez mais acelerada. Então é importante dizer, né, Robson, que se esse profissional ele não quer colocar a mão na massa, ele quer contratar, mas ele precisa, no mínimo, entender como cobrar, como que essa ferramenta funciona. Exatamente. Ele precisa saber o que está sendo feito. Exatamente. Né? Porque senão não tem nem como cobrar. Exato. Né? Aí ele contrata um profissional para fazer um job para ele lá e ele não sabe o que pedir. Tudo que esse profissional falar, ele vai engolir. Falar, quer dizer, ele não tem conhecimento algum. Exato. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Exato. Não é assim que funciona? Exatamente. Se você, por exemplo, vai fazer um orçamento, por exemplo, aí no orçamento está lá. No orçamento tem lá configuração de Google Ads, né? Criação e otimização de campanhas. Instalação do Google Tag Manager, instalação do Analytics. Você fala, mas o que é isso aqui? Eu não sei nem para que serve. Como que você vai avaliar se aquilo vale ou não, se o preço está correto, como é que você vai cobrar da agência? Você não tem como.
se você não souber fazer isso. Justamente. A ideia é essa. Então, é por isso que nós precisamos estar antenado em tudo, né, Robson? 360. Exatamente. E esse mundo digital é aquilo que nós falamos no começo, né, do podcast. Ele chegou, né? Chegou não, ele ele Tomou está de assalto, né? Pegou todo mundo. é uma coisa absurda, né? É. Eu acho que a gente tem que estar antenado, alinhado com esse mundo digital, né? Na verdade, tudo digital. Eu vejo pelos meus filhos, né? Cara do céu, como é difícil conversar com esses jovens, né? Que nasceram, né, no mundo digital, né? Eu fui inserido. Eu sou da geração X, acho que você também, né, Robson? Com certeza. Então, nós somos inseridos no mundo digital, né? Bom, você já estudava desde a época de quando a gente falava de mundos gráficos, né? Produção gráfica e produção eletrônica. Depois entrou a produção digital, né? Então, você já acompanhou tudo isso, né? A mudança. Então, você já se interessava há muito tempo. Mas no meu caso, eu fui inserido, né? Eu tive que ser inserido. Eu tenho que entender um mínimo dessas ferramentas. Porque eu vejo essa meninada aí, esses jovens, cara, eles dominam, né, as ferramentas, né? Eles navegam com uma propriedade, inclusive eles têm uma linguagem, né, que nós chamamos de internetês, né? Que é uma linguagem muito própria deles, né? E você precisa estar atento, né? Esses jovens serão os grandes empresários de amanhã. Estou errado? Né? Esses jovens serão os grandes empresários de amanhã. Sim. Né? Serão os diretores de empresas, serão. Então, se você não acompanhar, né, as tendências, as mega tendências, você vai ficar para trás. E você falou num ponto interessante, Claudio, que é esse conflito de gerações. Então, assim, você, nós somos uma geração, quer ver como é que identifica? Ó, quem está me vendo agora, eu vou falar algumas palavras, você já vai saber o que eu quero dizer, tá bom? Se você der uma risadinha, é porque você está com nós aqui no mesmo barco, tá? Ó, que chute, amarrado na canela, tá? Walkman Sony, fita BASF. Nossa. Ó, pronto, você viu 3 exemplos aqui. Se você der uma risadinha, você já se enquadra num grupo chamado de imigrantes digitais, que é o que o Claudir somos. Nós somos privilegiados, Claudir, porque nós vimos essa transição. Sim. Nós vivemos o off e hoje a gente está vivendo o on. Então a gente dá valor. Sim. Não que essa molecada não dê, só que nós temos algo que jamais eles vão ter e que jamais nenhuma outra geração vai ter, que nós vamos ter, que é esse período de viver uma transição. A partir de agora, os seus netos, os seus filhos, netos, bisnetos, todos eles vão viver algo que jamais eles vão conseguir ter. Foi a experiência nossa que nós tivemos de ter um dedão estourado na pedra jogando futebol, de subir numa árvore, cair, pegar um fruto. Essas coisas todas de anos 80. Pode me chamar de nostálgico, pode me chamar, mas é o que nós estamos hoje, né? O mundo está dividido hoje entre os gestores que estão administrando empresas hoje, que estão já pendurando a chuteira, e a nova galera que está chegando, que são os nativos digitais. Esses nativos digitais são os nossos filhos que nasceram da década de 90 para frente. Eles entendem a internet assim como entendem a eletricidade. É um utensílio doméstico qualquer, não é uma tecnologia. Para nós que vimos a dificuldade que era se comunicar antes, depois surge a internet para nós é tecnologia. Para os nossos filhos não é tecnologia não, para eles é algo normal, como você liga uma tomada na TV. Então essa é a primeira diferença. E segundo ponto, Claudir, essas empresas como Apple, como qualquer outra empresa grande que faz esses aplicativos, eles têm algo chamados de engenheiros da atenção. O que são engenheiros da atenção? São pesquisadores, são desenvolvedores de software que fazem com que o programa fique cada vez mais... que o programa... A produção está me dando algum sinal lá? Não? Toca? Toca. A produção fala, o que eu estou fazendo de errado aqui? Será que minha voz está... Deixa eu molhar as palavras aqui. Vai lá. Só eu que estou falando? Quer falar um pouquinho, Claudir? Opa! Estamos aqui hoje falando com o professor Claudir. Fala aí, Claudir. O professor Robson, mas não adianta também, você está falando dos jovens, né? Você ter essa intimidade com as ferramentas. Intimidade com as ferramentas é uma coisa, agora você saber utilizar, que nós estávamos falando de dados, né? De inteligência, né? Isso. Porque assim, dados em cima de uma mesa são dados nus e crus, frios, né? Eu preciso transformar isso, né? Eu preciso trabalhar de forma estratégica,
né? Não adianta eu saber navegar, eu ter conhecimento da ferramenta, saber entrar, saber trocar senha, saber... E daí? Né? Eu preciso realmente utilizar essas informações, saber utilizar essas informações. E não só as informações, mas as ferramentas da maneira mais correta. Você falou dois... Desculpa, você ia completar? Não, eu ia dizer assim, porque uma vez você comentou comigo que o Google, por exemplo, tá, ele muda o tempo todo, né? E você tem que estar acompanhando isso quase que diariamente, né? As métricas do Google mudam, as métricas de todas as plataformas digitais mudam. E se você não estiver acompanhando, o que acontece? Você fica para trás. Você já não consegue mais ter o mesmo resultado que você tinha há 6 meses. Exato. Não é isso mesmo? Exatamente. E por que mudam? Porque, embora a gente esteja falando aqui de dados, como o Claudio falou, que é números, que é aquela coisa muito matemática, né? Embora a gente esteja falando de tudo muito preciso da área das exatas, mas quando você fala de digital, por trás de tudo isso, qual que é o objetivo? Vender. As empresas querem vender. E quando você fala em venda, meu amigo, acabou, não tem mais uma regra, não tem fórmula de bolo. É pessoa, e cada pessoa tem que ser tratada como tal, como indivíduo. Quando você fala de pessoas, você está falando de comportamento, e comportamento não tem uma lógica a seguir. Comportamento, cada um tem o seu. Então, de um lado da ponta, você tem a razão, a parte matemática, que são os dados, a plataforma, só que você tem que falar com pessoas. Por isso que as métricas do Google mudam sempre. Por quê? Porque o comportamento das pessoas mudam sempre. É uma coisa dinâmica. Sim. O comportamento do seu filho é diferente do seu bisneto, do seu neto vai ser diferente do seu filho, e essas coisas vão estar mudando. Aí que eu vou responder 2 perguntas que você me fez que até agora eu não consegui responder ainda. A primeira de redes sociais e a segunda de inteligência artificial. E as 2 coisas se casam agora no que eu vou falar. Essas empresas, elas querem, como eu falei, o petróleo. Qual que é o petróleo? Dados. Então, como é que elas colhem esse dado? Mantendo a pessoa o maior tempo possível dentro da plataforma. Olha que interessante. No Google, quanto mais rápido você acha uma resposta, mais feliz o Google fica, porque o Google sabe que ele foi eficiente. Então, hoje, na média, para cada serviço, vamos falar uma média global, tá? Uma pessoa, ela entra no Google, em 5 segundos ela acha que ela procura. Olha só, 5. Já foi 15 segundos, já foi mais nos primórdios do Google. O Google está querendo baixar para 3 segundos isso. Em 3 segundos o Google quer que a pessoa deixe o site e já vá para onde a pessoa quer ir. Do outro lado, quando eu falo de motor de busca, do outro lado, nas redes sociais, qual que é o objetivo lá das redes sociais? Fazer você ficar 3 segundos também? Claro que não, é completamente o contrário. Nas redes sociais, quanto mais tempo você ficar lá, melhor para as redes sociais. E como que eles fazem com que você fique lá dentro? Através dos engenheiros da atenção. São os especialistas em desenvolvimento de software que colocam as informações certinhas ali para chamar a sua atenção, para você não ficar, para você não deixar a plataforma. Sabe aquele rola para cima do Instagram que você não para de fazer? Que os jovens não param? Aquilo lá, acredite ou não, vem da ideia dos caça-níqueis dos cassinos de Las Vegas. Você coloca uma moedinha, puxa a alavanca, aparece aquele lá, 2 cerejinhas e mais uma pera, aí não ganhou nada. 3 cerejinhas, opa, ganhou 5 moedinhas. A pessoa vicia naquilo lá. É o mesmo engenheiro da atenção que tirou a ideia desse caça-níquel e jogou para a rede social. Ah, Robson, isso é besteira. Você está falando, não existe. Ah, então faz o teste. Você começa a passar para cima e você fala, pô, que legal isso daqui, mas será que tem mais coisa? Joga para cima de novo. Será que tem mais coisa? E aquele medo de perder a próxima coisa que está embaixo, que você não viu ainda. Isso aí gera no seu cérebro uma liberação de dopamina. Essa liberação de dopamina faz com que você vicie no ato de jogar para cima. Passa-se 1 hora e você não percebeu que você está arrastando para cima e, eventualmente, aparece um anúncio e você acaba clicando e comprando um produto ali. Essa é a essência da rede social. Ok? Essa é a essência. Coletar dados e manter você o máximo possível lá dentro. Agora, Claudir, entra a versão da inteligência artificial. Onde é que entra tudo isso? Na verdade, gente, a inteligência artificial já comanda a sua vida, você nem percebe. Se você está viciado há 1, 2 anos no Instagram aí, quem tá vendo o podcast aí, ó, e teve uma sensação de o celular tá vibrando no bolso, aí você fala assim, porra, vou pegar meu celular, tá vibrando. Você bate a mão aqui no bolso e fala, opa, meu celular não tá aqui. Ué, mas eu senti ele vibrar. Já teve essa sensação? Já teve? Já, várias vezes. Tem até um nome técnico para isso, chama Phantom Vibration. É um nome clínico
pro cérebro, querendo dopamina desesperadamente, mas você não abriu seu Instagram ainda para ver, por exemplo, quantos likes você teve, quantas curtidas teve na última publicação. Se você não tem aquele barato químico, aquela recompensa do seu cérebro começa a enganar você com sensações como essa. De você ter que abrir, mesmo o seu celular não estando no bolso, você fala, mas eu senti ele vibrar. Sério que você sentiu vibrar, Rogério? Eu não tive isso ainda não, cara. Cara, uma vez eu tava de moto, eu parei porque achei que o celular tava recebendo um monte de mensagem, até nada. que tava tocando, não tinha nada. Uma coisa absurda. Os jovens têm muito mais disso ainda. Quanto mais tempo você fica nas redes sociais, mais esse phantom vibration vai assustar vocês, tá? Isso aí é um dos problemas que existe na internet hoje. É inteligência artificial junto com esses engenheiros da atenção para poder manter você na plataforma o maior tempo possível. Aí eu falo assim, mas então qual que é o perigo das redes sociais e inteligência artificial? Na verdade, nosso comportamento hoje já é moldado pelas inteligências artificiais e a gente não percebeu. Então, algumas pessoas que são viciadas, por exemplo, em Facebook, Instagram, que ficam horas e horas ali, não sabem, mas a inteligência artificial, por mais no estágio inicial que ela esteja ainda, por mais, vamos dizer assim, inofensiva que ela possa ser, ela já tem um poder de identificação de padrão muito maior do que qualquer programador consegue atingir. Por isso, do problema das redes sociais. É inteligência artificial por trás, por exemplo, do seu perfil do TikTok, mantendo você o maior tempo possível ali dentro. Sem contar alguns riscos de espionagem que pode acontecer. Inclusive, está no Congresso americano lá, uma lei que está banindo. E aí já é uma questão meio já diplomática entre Estados Unidos e China, mas tem uma lei lá que talvez proíba o TikTok de operar nos Estados Unidos devido a esse problema talvez de espionagem também. Né? Tem até isso já envolvido aí. Então é tudo questão de burocracia. Aí você pergunta para ele, se é a favor, se é contra bloquear? Eu nunca sou a favor de nenhum tipo de censura, tá? Nem pior que possa parecer, ou melhor das boas intenções, eu nunca sou a favor de nenhum tipo de censura. Mas, em todo caso, é o que os congressistas americanos estão prevendo daqui para frente. Bloquear no primeiro momento o TikTok aí. Robson, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero te agradecer imensamente e dizer que eu ficaria aqui 2, 3, 4 horas conversando com você, porque o nosso bate-papo foi muito agradável, principalmente quando a gente pega uma pessoa que sabe tudo, mas tudo de digital, tá? E para encerrar com chave de ouro, eu queria que você desse um recado para quem quer empreender, tá? E para os intraempreendedores, tá? E também para as empresas, as pessoas que têm um CNPJ, né? Porque uma coisa é você viver nesse mundo digital enquanto pessoa, para utilizar essas redes sociais enquanto pessoa, né? Para se divertir, para buscar alguma informação, mas para você. E uma outra coisa é você utilizar para a sua empresa, para os seus negócios, né? Então, por exemplo, alguém que quer empreender, né, ele vai precisar das redes sociais, fatalmente, independente do segmento, se é um dentista, se é um advogado, se é um médico, se é um professor, ele vai precisar desse mundo digital, das plataformas digitais para poder alavancar o seu negócio, tanto quem quer empreender, quanto aquele que já trabalha dentro de uma organização, um intraempreendedor, né? Ou aquele empresário que tem um CNPJ e quer fazer o negócio dele acontecer. Então, uma coisa assim, é utilizar as mídias digitais para mim, e outra coisa é utilizar como negócio. Então, eu queria que você desse um recado para quem quer utilizar como negócio e convidar também, né? Convidar vocês que estão nos assistindo, né? O professor Robson vai fazer um convite para vocês para participar do curso dele, né? Para comprar, clicar lá e comprar o curso dele, porque é fantástico, tá? Vocês vão entender o porquê que esse cara ele é um dos melhores do Brasil, tá? E não só o curso do professor Robson, tá? Nós temos vários cursos lá na plataforma Vertex Cursos que você vai
fala assim, puxa vida, isso vai me ajudar e eu tenho certeza, né, que... e tem uma outra coisa também. Vocês vão ver lá que o nosso garoto propaganda... Olha só, professor Robson, o nosso garoto propaganda é nada mais, nada menos do que Nelson Freitas. Ele chancela, ele assina embaixo todos os cursos, os professores que estão lá, que estão trazendo conteúdos de qualidade para você se aprimorar, para você empreender, para você intraempreender, para você fazer o seu negócio girar, fazer o seu negócio virar, tá bom? Então, professor Robson, com você. Boa. Bom, a primeira dica que eu daria, né? Se dica fosse boa, a gente não daria, a gente venderia, né, Claudio? Sim. Mas assim, a primeira sugestão que eu dou para quem está me vendo é apurar o seu senso crítico. O que eu digo com isso? Na internet existem bons cursos, assim como existem maus cursos, péssimos cursos. Existem bons profissionais e existem profissionais muito fanfarrões, muito falsos gurus que falam, olha, aprenda a fazer isso e ganhe X por mês e não sei o que lá. Você nunca vai me ver fazendo isso. Até porque eu sei que esse processo todo de marketing digital é um processo que é com o tempo, não é da dia para a noite. Então, apure o seu filtro, busque informações sobre o curso, sobre a pessoa, sobre o professor. Se você tiver dificuldades nisso, a Vertex entra com esse propósito, tá, pessoal? Tá aqui, ó. A Vertex está aqui, exatamente aqui em cima, aqui, ó. Aqui. O pessoal da Vertex está aqui dizendo o seguinte: eles estão fazendo esse trabalho de consultoria e de curadoria de cursos para vocês. Não é qualquer um que vai entrar, não é porque eu estou aqui, mas não é porque os outros professores que são meus amigos também que eu conheço, mas são profissionais gabaritados da área que você pode comprar os cursos sem medo. Você não precisa ter esse filtro tão apurado. Claro, pesquise os professores que estão na Vertex também, você vai ver que todos eles são mestres, são doutores, são pós-doutores, como o Claudir está aqui, né? Então, são todos professores que têm uma bagagem, não caiu de paraquedas do nada e vamos fazer um modismo aqui, vamos no digital. Você viu, por exemplo, a minha história, eu estou no digital há mais de 20 anos, fazendo digital, então eu sei, acho que um pouquinho para passar para você. E a ideia, por exemplo, vou falar do meu curso agora, tá, Claudir? Pode falar. Meu curso de Google Ads aqui na Vertex, qual que é a ideia? A ideia é que você tenha uma introdução. Então o curso ele não é para quem tá assim, eu tô com medo, eu não sei fazer. Não, ele é bem leve. A ferramenta Google Ads, no primeiro momento, ela pode parecer intimidadora, mas aquilo que eu falei, nós temos uma linguagem didática própria já, anos e anos em faculdade, em sala, dando aula. Então nós temos a nossa didática própria que facilita o aluno. Então você pode comprar sem medo o curso, pode fazer lá, você vai entender certinho todo o processo e o melhor, vai te abrir uma série de possibilidades para você não fazer sozinho, se você não quiser, mas de também poder cobrar. Então o meu curso, ele tem essa capacidade, não só o meu, todos os cursos da Vertex, eles são moldados para isso. Para se você não quer fazer, eu não quero ser um especialista em Google Ads, mas eu preciso entender do assunto para me poder saber cobrar. Você não vai gastar nem 5 horas ali no meu curso, muito menos, 2, 3 horas ali, você faz um pouquinho por dia, as aulas não são aulas longas, 5, 10 minutinhos de aula por dia, e em 3 semanas você termina o curso ali, você já fala, opa, entendi. Aquilo que o professor Robson falou lá no podcast que eu vi, está batendo com o que está aqui no curso, e é exatamente isso. Legal, vou fazer sozinho que já entendi como é que faz. Opa, bacana, eu vi, entendi como é que faz, mas isso aqui não é para mim que eu não tenho tempo, mas eu já sei como cobrar. Então, quando chegar o relatório daqui 1, 2 semanas, daqui 1 mês, a agência que está fazendo para você, você fala, meu amigo, mas você está mandando essa métrica de impressão mais conversão, mas não está batendo com o que eu entendi aqui não, está dando isso, isso, isso. Você fala, peraí. Então, a ideia é essa, é preparar você, o seu negócio, a sua empresa para o futuro. Essa é a linha que nós seguimos aqui, preparar esse material para que você consiga se destacar no mercado aí e bater a concorrência, pode ter certeza. Se você não estiver fazendo o que seu concorrente está fazendo, ele está. Tá? Então tenha certeza disso. Professor Robson, que alegria. Tá? O professor Robson, além de ser um grande profissional, um grande professor, é um grande amigo e um cara que sabe muito, sabe tudo. E você que está nos assistindo, fique com a Vertex Cursos. E olha só, logo nós traremos outras edições do nosso podcast aqui na Vertex Cursos. Grande abraço a todos e até a próxima.